Não era que não se esperasse, mas o que mais me surpreendeu foi o passar de uma grande esponja, literalmente de uma grande esponja, sobre aquilo que são as provas indiretas de que houve benefício de milhões e milhões de euros a favor de um ex-primeiro-ministro. E foi passada uma grande esponja por um juiz, Ivo Rosa, que criticou e tentou desmantelar completamente uma tese da acusação, mas não está isento de crítica. Porque o que ele fez na fundamentação do desmantelar da acusação foi ir buscar os depoimentos dos amigos de José Sócrates, dos governantes que governaram com José Sócrates, e vou citá-los: Teixeira dos Santos, Carlos Costa Pina, Vítor Scária, e os próprios depoimentos dos gestores, donos dos negócios que estavam a beneficiar com as suspeitas de corrupção e influências. E é com base nestes testemunhos que o juiz Ivo Rosa vem dizer aos portugueses: não está ligado, não está confirmado, não tem lógica. Como não tem lógica? Então ele achava que o Sr. Barroca ia anunciar no inquérito: sim, eu paguei, ou fiz-lhe chegar dinheiro. É assim que funciona a prova de corrupção em julgamentos de corrupção. E depois o juiz ousa-se no direito, arroga-se no direito de criticar e ironizar com aquilo que foi a parte dos rendimentos postos à disposição de José Sócrates, em que o Ministério Público diz que houve, portanto, fraude fiscal. E o juiz está 15 minutos a ironizar com o facto de o próprio José Sócrates, se fosse entregar essas verbas, teria que apresentar uma declaração de IRS e depois não se sabe em que categoria de rendimentos é que iria pôr essa declaração dessas verbas, e estaria ele próprio a assinar uma confissão de culpa de corrupção. E ele ironiza, em bom português, gozou com o Ministério Público. Mas mais do que isso, gozou com os portugueses que pagam impostos. Porque ele sabe perfeitamente que José Sócrates beneficiou com esse dinheiro, porque no fim, só no fim, vem dizer: sim senhor, José Sócrates até fez crimes de corrupção. Crimes de corrupção, cujo facto não pode ser atribuído porque não se sabe a causa, mas ele disse que sim, que existiram. E disse: agora já estão prescritos por causa da passagem dos prazos. Mas são tão importantes e tão evidentes esses 3 crimes que estão na base dos 3 crimes de branqueamento de capitais. Portanto, Ivo Rosa prestou um péssimo serviço à justiça do país e colocou a justiça num grau quase zero, tendo desmantelado 99% de uma acusação, que agora vamos a ver o que é que acontece na relação, porque nestes casos de corrupção a prova indireta tem que ser valorizada. Ele desvalorizou-a toda. Mas porquê? Porquê é que os 36 milhões de que há provas concretas e que ele próprio aceita, que grande parte foi posta para benefício de José Sócrates, e a outra parte ele veio dizer que não se provou que José Sócrates seria o herdeiro, quando está escrito, isso foi encontrado num cofre na Suíça, veio desvalorizar isso tudo. Mas quem é que se julga Ivo Rosa para se arrogar no direito de, por um lado, usar um tom jocoso, com adjetivos absolutamente deslocados para aquilo que seria uma consideração sobre o trabalho de parceiros da Justiça, porque o Ministério Público é um parceiro da Justiça, e para desmantelar completamente uma acusação que ele sabe que só pode ser feita por prova indireta. É assim em todos os ordenamentos jurídicos. Portanto, este juiz só tem que ter um tratamento. É haver recurso do Ministério Público para a relação e ser posto em seu devido lugar, que é o que ele precisa. Eu devo confessar que sempre achei que o cargo de juiz e de juiz de pronúncia, que tem que fazer uma instrução e depois a pronúncia ou não, esse papel devia ser sempre o de tentar perseguir o crime económico e os seus autores. Sempre pensei que esta seria a lógica de um sistema judicial. E o que nós verificamos é que aquele juiz de instrução fez exatamente o papel de advogado de defesa dos arguidos e não o papel de quem quer perseguir o crime e o criminoso. Foi exatamente o contrário, é uma inversão de papéis. E ele argumenta tecnicamente, ou aparentemente argumenta tecnicamente, com todos os crimes, ou quase todos, mais de 90%, para dizer ou não se verificaram, ou não há prova, ou já prescreveram, portanto o não está sempre ali, mas depois é forçado a reconhecer que José Sócrates é corrupto, porque mercadejou o seu próprio cargo de primeiro-ministro. E, portanto, a argumentação que usa para dizer não está provado que o dinheiro que veio de Ricardo Salgado passou por Bataglia, foi para as contas de José Barroca Santos Silva e chegou a José Sócrates. Não, mas isso não se pode imputar em nenhum crime de corrupção. Então foi de quê? É a pergunta que todos os portugueses fazem, estupefactos perante este apagar, esta esponja completa. Portanto, aquilo que parece uma fundamentação segura e razoável, na verdade esbarra com aquilo que ele teve que reconhecer, que foi, não, o senhor era corrupto,
vendeu o seu cargo e acabou por se deixar corromper, e tanto assim é que os crimes de corrupção estão na sustentação dos crimes de branqueamento e ele vai ser julgado por isso. Portanto, não há sustentação naquilo que o juiz disse, ou na maior parte daquilo que o juiz disse. Então, quanto aos crimes pelos quais ele irá ser acusado? Se me permite, só um ponto. E ele enganou-se, ou deliberadamente, ou quis nos enganar a todos, na questão fiscal. Porque, se me permites, ele disse, em tom irónico, jocoso, que ele nunca podia ser chamado a ir preencher uma declaração fiscal para regularizar o dinheiro que usufruiu, porque isso não estava previsto nem sequer nas declarações. Mas este senhor juiz está a brincar connosco. Porque a Lei Geral Tributária, artigo 10º, diz, e vou ler, se me permites, textualmente, é muito curto: tributação de rendimentos ou atos ilícitos. O caráter ilícito da obtenção de rendimentos ou da aquisição, titularidade ou transmissão de bens não obsta à sua tributação quando esses atos preencham os pressupostos das normas de incidência. Então, se ele beneficiou do dinheiro, não há os pressupostos da norma de incidência. E para pagar não se tem que dizer que ele usou uma artimanha para esconder esse rendimento através da fraude fiscal. Este juiz, afinal, tanta competência técnica, na verdade, ou se enganou ou nos quis enganar omitindo, das duas uma. Em relação aos crimes de que é acusado, tem a solidez na fundamentação, a moldura penal, já sabemos que pode ir até aos 12 anos. Aliás, o tom de toda a primeira parte, ou de 90% da comunicação do juiz, é de facto um tom imperioso e até jocoso, a usar expressões como imaginação sem limites por parte da acusação e fantasia. E depois, quando chega à parte em que tem que reconhecer que José Sócrates mercadejou o seu lugar, vendeu-se, é isto que o juiz diz, ele usa um tom muito baixinho e pouco enfático. Porquê? Também queria deixar cair esses. Se calhar pensou duas vezes na sua carreira de juiz e na supervisão que um Conselho Superior de Magistratura ou outro órgão lhe fizesse. Se calhar pensou nisso e pensou, não, apagar isto tudo é demais, eu tenho que me conter. Mas não vamos fechar sem falar do impacto público deste caso, anos de... Muito profundo. Há anos que dura e hoje falávamos do levantamento dos arrestos, a acusação para corrupção caiu. Sabemos que a opinião pública tem estado a falar disto desde ontem. Tem, porque, se me permites, a opinião pública ficou alarmada. Isto é um alarme social, que é uma expressão do próprio direito. É um alarme social, porque as pessoas já perceberam que o regime é muito concreto, e eu vou já dizer quem é o regime. O regime não quer punir esta gente. Porquê é que não quer punir esta gente? Porque a repetição destes casos de corrupção é mais fácil ainda neste momento do que era quando ele praticou os atos. É mais fácil ainda. Porquê? Soube-se ontem, através desta decisão instrutória, que o Tribunal Constitucional, há pouco tempo, fez uma interpretação sobre um caso em concreto em que reduziu objetivamente o tempo de prescrição dos crimes de corrupção ativa e passiva. Porquê, senhores juízes do Tribunal Constitucional? Porquê? Porquê é que reduziram, em vez de aumentarem? E há outra coisa, os titulares do regime são os deputados do nosso país que estão sentados no Parlamento, em que, por exemplo, na Comissão de Obras Públicas estão sentadas pessoas que são ou donos ou familiares de donos de empresas de construção. Sentados no Parlamento estão deputados que são juristas, que são advogados, que trabalham nos escritórios de advogados, que por sua vez influenciam a feitura das leis e que fazem uma luta de morte contra o crime de enriquecimento ilícito, ou a figura do enriquecimento ilícito, e a questão da delação premiada. Porquê? Porque eles não querem que isto apareça na lei, porque sabem que eles ganham a sua vida de forma milionária a defender quem faz este tipo de crimes. Isto é tão óbvio que não é à toa que já surgiram petições que andam a correrem nos meios sociais a perguntar se este juiz pode continuar no cargo. E eu gostaria que essa petição fosse alargada. E aos deputados que não fazem o seu trabalho, não era melhor fazermos uma petição para os obrigar a fazer o seu trabalho? Porque é isto que está em causa. Isto é tudo uma página muito, muito triste da nossa história. Não é da justiça, é da vida democrática. Ainda é só mesmo assim uma etapa, Zé, obrigada.